Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 19 de agosto de 2017 e eu tenho que dividir uma coisa para as pessoas que estão torcendo por mim, as pessoas do bem desse país que me seguem nas redes sociais, os meus mais de 15 mil seguidores no YouTube, os meus quase 5 mil seguidores no Facebook e em outras redes, né, o Google Plus, e por aí por vai, né? Eu tenho algo bom, uma notícia boa que aconteceu comigo e eu preciso explicar como essa notícia aconteceu, né? A questão... Bom, vamos começar desde o começo. Eu sempre, desde a minha adolescência, quando eu ainda era estudante pós segundo grau, né? Me formei no segundo grau. Eu tentei, de algumas maneiras, entrar na faculdade de jornalismo. Sempre foi minha primeira... Eu sei que vai ser surpresa para muitos de vocês, mas sempre foi minha primeira opção. Apesar de que eu admirava muito um professor da URGS, eu nem sei o nome dele, um anãozinho, que ele ia para a televisão no período militar e ele pegava e começava a falar sobre política e dizia que as coisas iriam acontecer de determinada maneira, isso, aquilo. Ele fazia já uma análise naquele período daquelas situações e incrivelmente ele acertava, né? Ele dizia, pá, que legal, uma profissão que vê o futuro. Eu achava aquilo fascinante. E eu nunca pensei que eu ia me tornar da primeira turma de bacharéis em ciências políticas do Brasil, até porque eu pensei que aquilo ali já existia, né, no Brasil, alguma coisa nesse sentido. Mas não existia. Então é uma coisa que a gente se surpreende, né? A gente fica surpreso em saber que tu acaba te tornando alguma coisa que tu admirava. E coincidência ou não, eu tinha uma coisa assim que me travava. Eu acho que deve acontecer com muita gente ainda hoje, né? Quando eu ia fazer as provas de publicidade, de jornalismo, coisa assim, alguma coisa travava, né? As provas da área de comunicação, isso me travava. E eu não conseguia fazer as provas, me dava um branco, eu ficava nervoso, eu não sei o que acontecia, eu não conseguia fazer. Uma ansiedade batia, era uma coisa que eu sempre aspirei a fazer. E eu acabei não conseguindo fazer. Eu fiz umas 4, 5 provas nesse sentido, de vestibular, né? Tentei uns 4, 5 vestibular na área de comunicação, não consegui. O primeiro que eu fiz para ciência política, eu fiz desencucado, porque na verdade eu não esperava passar, era uma coisa que realmente não tinha, estava fora da minha realidade, aquela situação. E como eu fui desencucado, eu passei. Aconteceu, né? Eu não estava com estresse, eu não estava preocupado, isso, aquilo, e eu tinha o conhecimento necessário, e eu até nem estudei tanto para aquelas provas, né? Assim, eu fui realmente desencucado. As outras que eu tinha me preparado tanto, estudado tanto, eu não passei, né? Porque realmente essa pressão, às vezes, é o que faz com que muita gente rode. As pessoas estudam tanto, chegam na hora, eu fico com a cabeça cheia de coisa, eu estava com a cabeça leve, negócio assim, fiz a prova e passei. Aconteceu. Mas eu nunca desisti do sonho de ser jornalista, né? E claro que pelo título vocês já devem ter percebido que eu consegui, né? Mas como o Antônio Vinha conseguiu isso, né? Eu entrei com um processo, tá aqui, ó. Essa agora depois eu vou classificar isso, né?
Esse aqui é o meu registro, meu DRT. Por que é DRT, Antônio? É Delegacia Regional do Trabalho, tá? É por isso que é DRT, chamado de DRT de jornalista. Então, o Ministério do Trabalho e Previdência Social, cartão de registro profissional, regulamentado pela Portaria 89, de 22 de janeiro de 2016, tá? Então, que portaria é esta? Só um pouquinho que eu já mostro. Então, portaria, aqui ó, Diário da União, tá? É uma lei, tá? Então aqui está o Diário Oficial da União, site pesquisa.in.gov.br/imprensa /serf SERVLET VIEWER, tá? Então, aí tá aqui, ó, Ministério do Trabalho e Previdência Social, Gabinete do Ministro, Portaria 89 de 22 de janeiro de 2016. Dispõe sobre a substituição das anotações dos registros profissionais nas carteiras de trabalho e previdência social pelo cartão de registro profissional e da outras providências. Então, este cartão que está aqui, que no mesmo formato daquele que eu tenho, né, é o que foi definido a partir dessa portaria, tá? O ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social, no uso de competência, lhe confere o artigo 86, parágrafo 1, inciso 2 da Constituição Federal e tendo em vista disposto no artigo 3º, inciso 4º do Decreto 5.063, de 3 de maio de 2004, e considerando a necessidade de oferecer atendimento célere a profissionais que obtiveram o pedido de registro profissional deferido por este Ministério do Trabalho e Previdência Social, MTPS, e considerando a necessidade de aprimorar a segurança das informações prestadas pelo MTPS e de oferecer mecanismos hábeis de comprovação do registro profissional, resolve. Artigo 1º. A concessão de registro profissional por parte desse Ministério não será mais realizado por anotações nas carteiras de trabalho e previdência social, CTPS, e sim por meio de emissão de cartão de registro profissional. Parágrafo 1º. Os solicitantes do registro profissional que tiverem pedido e do respectivo registro deferido por este Ministério deverão acessar o sistema informatizado do registro profissional, CIRP Web, por meio de endereço eletrônico cirpweb.mte.gov.br cirpweb, disponível no sítio eletrônico do MTPS, http://www.mte.gov.br para imprimir o cartão do registro profissional. Parágrafo 2º. Os interessados em verificar a autenticidade e a veracidade das informações constantes do cartão do registro profissional poderão obter certificado junto ao MTPS por meio do CIRP Web. Artigo 2º. Fica aprovado o modelo de cartão do registro profissional disposto no anexo 1 desta página. Anexo 3, esta portaria, artigo 3º, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Miguel Rosseto. Tá? Foi o ministro Miguel Rosseto. Tá? Então, Diário Oficial da União, né? Página número 18, na quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2016, Diário Oficial da União. Tá? Aqui está 72. Bom, voltando um pouquinho. Continuando aqui, certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe a Lei 972, de 17 de outubro de 1969, e o Decreto número 83.284, de 3 de março de 1979, o senhor Antônio Roberto Vinha, CPF não vou dizer, foi registrado como jornalista nas funções de jornalista sobre o número 0018558/RS, em 29 de
11 de 2016, conforme processo número 46.21.8.0706/2016-59, estando apto a exercer a profissão. No outro lado, este documento é válido em todo o território nacional, certidão emitida às 15h51 de 18 de 8 de 2017, ou seja, ontem. Tá? Aí o pessoal pode dizer assim, tá, Antônio, tu não fez faculdade de jornalismo, como é que tu é jornalista? Gente, eu fiz meio mestrado na área de comunicação social, não consegui completar por falta de dinheiro por conta da crise, tá? Eu realmente não tinha intenção de fazer essa solicitação porque eu queria fazer a faculdade de jornalismo. Eu sempre tive o sonho de fazer a faculdade de jornalista. E eu não tinha dinheiro para fazer, não tinha recursos. Como vocês sabem, eu perdi até noiva por conta dessa falta dessa crise que aconteceu no país. Foi terrível a situação. Um amigo meu, jornalista, eu tenho que nomear aqui, o Raul Selva, jornalista aposentado, não sei assim, me pediu, disse assim, Antônio, por favor, entra com o registro de jornalista. Porque tem gente que tem muito menos habilidade do que tu, muito menos talento do que tu, muito menos esforço do que tu, que fez muito menos do que tu, e está fazendo muito menos do que tu, e não faz as coisas que tu faz pela sociedade, e está aí desfilando com um carteirinha de jornalista. Então, nada mais justo que tu faz. Aí, eu fui ver se era verdade o que ele estava falando. E aconteceu de eu pegar e acabar criando esse material. Com capa e contracapa, eu fiz um DVDzinho, né? Uma solicitação de jornalista, porque eu tinha, era um dos requisitos para tu fazer a solicitação para jornalista, é que tu encaminhe, não que seja, não é obrigatório, né? Tu pode solicitar e eles podem recusar. Mas é claro que se tu manda algum anexo, alguma informação que comprove que tu é jornalista e eles possam verificar mais facilmente, a coisa vai muito mais rápido. Então o que eu fiz? Eu peguei e fiz um CD com DVD, né, e outro com fotos e textos, né, meus. E segundo a legislação, né, uma das legislações deixa bem claro exatamente a questão de você ter condições. Eu não vou ler todas as outras leis, né, porque elas são muito longas, muito extensas, né, mas dando mais ou menos uma informação para vocês de que tu precisa ter uma quantidade mínima, uma quantidade X de informações, se eu não me engano 30 artigos, uma coisa assim. Aqui, ó, deixa eu ver aqui só para não me perder de novo. É o quinto, tá, quinto do artigo 9, tá? Então só mostrando aqui para vocês, de novo. Tá, então aqui, Presidência da República, Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos, Decreto número 83.284, de 13 de março de 79, tá? Então, nesse decreto, claro, tem lá a questão de tu ser jornalista através de faculdade de jornalismo, tudo bem. Aí tem a questão da carteira de trabalho, isso, aquilo, e Previdência Social, que foi aquilo que eu estava lendo para vocês, né, que foi substituída a carteira de trabalho pelo registro de carteira profissional, né? Então essa é a mudança dos últimos anos nesse aspecto, né, e que muitos jornalistas condenam.
Então no artigo 9 será efetuado no Ministério do Trabalho o registro de diretores de empresas jornalísticas que, não sendo jornalistas, respondem por respectivas publicações para o que é necessário a representação de prova nacional brasileira. Isso aqui, pronto, deixa eu ver. 30 exemplares de jornal, 12 exemplares de revista, ou 30 recortes de cópia de noticiário com datas diferentes dessa divulgação. Parágrafo 5º. Tá, então eu teria condição de ser até diretor de jornal, né? E eu já fui diretor de jornal. Mas com registro, aí eu já não tinha registro nenhum. Eu fui diretor de outras áreas, fui diretor de jornal na parte de política, fui diretor de jornal na parte comercial. Eu já trabalhei em vários jornais e provei isso. Na verdade, gente, vou trazer de volta. Na verdade, esse material que eu tenho aqui em mãos prova que eu tenho 32 anos, eu tenho 51, eu tenho 32 anos. E só depois que eu fui fazer a pesquisa, que eu fui ver, porque eu tinha jornais aqui que não acabava mais, e eu escaneei todos eles. Eu escaneei jornais, escaneei todas as matérias que eu já escrevi ao longo da vida. Eu fui presidente do bairro São João durante 3 mandatos, durante 6 anos. Nesse tempo nós tínhamos o jornal Fala São João, que eu escrevia no jornal Fala São João. Eu escrevi no JOCAB, Jornal dos Cultos Afro-Brasileiros. Eu não era de religião africana. E aí o que aconteceu? Eu precisava divulgar o projeto Nenhum Adulto Analfabeto na época do governo Colares, que eu trabalhei naquele governo na Secretaria de Educação. Foi assim que eu tive acesso. Uma das colegas de trabalho era professora da Faculdade de Ciências Políticas na UBRA. Foi assim que eu conheci. Ela me deu um folderzinho lá, eu acabei indo para a universidade. Então as coisas aconteceram dessa maneira, né? E aí eu fui fazer a Faculdade de Ciências Políticas porque eu estava trabalhando no governo do estado do Rio Grande do Sul naquele momento, que estavam criando essa Faculdade de Ciências Políticas. Aconteceu, né? E eu não tinha na época até então condição sequer para fazer a faculdade. Aí, pelo meu trabalho na SEC, eu ganhei uma promoção exatamente para poder entrar na faculdade, porque o meu trabalho era muito bom. Eu estava fazendo exatamente... A primeira coisa que eu fiz foi perceber que o projeto Nenhum Adulto Analfabeto não estava atingindo seu objetivo, e eu comecei a atender as pessoas que faziam limpeza dentro da própria Secretaria de Educação, perguntando se elas sabiam ler e escrever, e ninguém tinha lá dentro da Secretaria de Educação perguntado para elas se elas sabiam ler e escrever, ou se tinha alguém na família delas que sabia ler e escrever. Aí eu comecei a entregar para elas material de alfabetização de adulto dentro da própria Secretaria de Educação, e acabou formando uma fila que durou 2 dias. A visualização disso pela secretária na época, esposa do Colares, Neuza Canabarro, acabou fazendo com que eu ganhasse uma promoção exatamente pela postura que eu tive. Eu só tinha 2º grau na época, né? Então acabou me fazendo uma promoção, e eu tive condição de entrar numa faculdade. Foi tudo mérito. Até agora eu só entrei por mérito. Todas as coisas que eu fiz foi mérito na vida, nunca foi por outra forma. Aí eu acabei fazendo a faculdade de Ciências Políticas, mas sempre com o sonho de um dia fazer um mestrado, um doutorado na área de comunicação social. Quando começou a crise, eu perdi as condições que eu estava fazendo. Eu fiz meia faculdade na área de comunicação social na PUC, né? Eu estava tentando fazer, eu ia me tornar um filho da PUC, não deu certo, né? Mas eu acabei entrando com um pessoal, né, fazendo um trabalho mais recente agora, né, que me rendeu uma medalha, né, até aqui, ó, foi o último trabalho nessa área que eu fiz, a medalha do centenário da Liga da Defesa Nacional. Esse trabalho, inclusive aqui, esses DVDs, até vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia aqui. Aquela coluninha ali de DVDs ali, é só trabalhos meus para entidades, tá? Trabalhos meus para entidades.
E tudo mais ou menos assim, tudo desse jeito mais ou menos, né? Coisas que eu já fiz, né? Na área de jornalismo. E tudo está nesse meu outro trabalho. Então esse do centenário da LDN também é a aproximação da Liga da Defesa Nacional do Estado do Rio Grande do Sul, uma entidade criada por Olavo Bilac, com o templo positivista do Estado do Rio Grande do Sul, que é o que criou o lema da nossa bandeira, a ordem e progresso, o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. E eu consegui reaproximar essas entidades que estavam afastadas por detalhes, coisas que não vêm ao caso, né? Mas foi uma atividade minha, o que me rendeu uma medalha e o fato de eu ter feito a assessoria e consultoria, né, naquele período que fez todo um projeto de comunicação social. Eu era diretor de comunicação e divulgação estadual da Liga da Defesa Nacional. Muita gente vai dizer assim, Antônio, não tem como vocês devem estar percebendo, eu faço edição de vídeo, eu faço, já fiz vários jornais, trabalhei aí naquela época da Secretaria de Educação, eu trabalhei com o Jocabe, trabalhei ao lado do Moab Caldas, da Dilce Dalchum, do Paulão, aquele jornalista que faleceu num acidente na Serra Gaúcha, né, que era bem conhecido, era um repórter policial. Antes dele trabalhar como repórter policial, ele trabalhou com o Moab Caldas, comigo e com a Dilce Dalchum no Jocabe, Jornal dos Cultos Afro-Brasileiros, né, com Pernambuco Nogueira, uma série de outras autoridades de todas, Umbanda, Quimbanda, Batuque, Candomblé, Nação, Nagô, todas essas entidades, elas nunca tinham se unido para desenvolver algum projeto de alguma maneira. E por incrível que pareça, eu sei que é curioso, para muita gente vai achar isso estranho, mas o Rio Grande do Sul tem mais casas africanistas do que a Bahia. E nós conseguimos unir todas elas naquela época, naquele período, para fazer um trabalho social, de levar 10 livros e uma pessoa que soubesse ler e escrever ensinava uma que não sabia. Aí fazia uma avaliação e ganhava dependendo dessa avaliação, se passasse nesse negócio, ganharia uma autorização referente até a 4ª série do 1º grau. E aí depois fazia um supletivo, na época tinha os famosos supletivos, concluía o 1º grau e daria continuidade aos seus estudos. Muita gente se alfabetizou desta maneira. E eu era divulgador estadual do projeto União Adulto Analfabeto, e aí comecei a trabalhar de forma colaborativa no Jocabe. Uma vez que eu saí da Secretaria de Educação, eu continuei trabalhando no Jocabe por algum tempo, até o Jocabe ser extinto. Sempre participei de programas de rádio, depois trabalhei, quando presidente da Associação de Moradores do Bairro São João, trabalhei em televisão de forma também voluntária com Interferência, o programa Interferência no canal comunitário de Porto Alegre, durante uns 7 anos. Né? E assim por diante, eu sempre tive assim, participações em rádio, em TV, em jornal, em revista. Eu escrevi para vários jornais, várias revistas, mas tudo sempre esporádico, não era uma coisa remunerada na maior parte das vezes, e era sempre de forma muito altruísta, né, fazendo isso. Eu nunca esperava ganhar alguma coisa em troca, eu sempre esperava que aquilo fosse uma experiência, porque até as edições, quando a gente faz no intento de aprender, né? Então eu estudei muito, durante 32 anos, não regularmente eu acabei fazendo tudo isso. E eu sempre tive muito o sonho de ser jornalista, e não quer dizer que eu não vá ainda fazer essa faculdade, pelo contrário, aos colegas jornalistas, que agora eu sou colega de vocês, eu quero deixar claro que eu ainda pretendo voltar a estudar e fazer o meu mestrado, me tornar um colega técnico também, porque eu quero aprender mais, eu tenho sede de conhecimento, eu quero aprender mais. O meu DRT vai me servir para eu poder ter uma oportunidade junto a uma área profissional que eu sempre admirei e respeitei,
e que com essas condições eu pretendo ter as condições necessárias para voltar a estudar e também fazer um mestrado na área de jornalismo, que quero retomar esse tema. Mas que eu já sou um profissional da área e que eu já trabalho nisso há muito tempo, né? Tanto que colegas jornalistas me sugeriram para que eu fizesse esse tipo de coisa. Então, claro que sempre vão ter aquelas madames mal amadas, né? Que vão dizer que aqueles invejosos, que só querem o mal de todo mundo, que não desejam o bem de ninguém, né? Que eu não sou um profissional e que nunca serei um profissional. Bom, tudo bem. Eu não estou aí para julgar a opinião das pessoas, apesar de que estão me julgando quando falam isso, né? Então, quando dizem assim, mas você não fez faculdade de jornalismo? Eu fiz meia, não fiz toda, não completei, mas fiz, né? Eu, como profissional, a lei diz que eu sou um jornalista daqui para diante. Então, me respeitem, por favor, como um jornalista. Acima de tudo, eu fui avaliado por um organismo nacional, por uma entidade nacional, por um ministério, né? Eu não tenho ninguém, não tenho nenhum contato lá. E eu estou ao lado aqui de pessoas como Flávio Caras Gomes, como o Bibo Nunes, então são pessoas aqui que eu tenho várias fotos com vários jornalistas aqui que me acompanham o meu trajeto, e sabem se eu fiz alguma coisa ou deixei de fazer. E a importância, para essas pessoas que já acompanham o meu trabalho há todos esses anos, essas pessoas sabem se eu sou ou não um bom profissional, né? As fotografias, as filmagens, os DVDs, os meus textos, né? Os meus vídeos com mais de 15 mil seguidores, em 2 anos apenas, cara, 2 anos apenas, 2 milhões, mais de 2 milhões de visualizações no meu YouTube. Eu só tenho a agradecer a vocês, né? Então só tenho a agradecer a todos vocês. Mais de 1 milhão de visualização por ano, praticamente. Eu não tenho palavras para descrever o carinho que eu tenho por todos vocês que me seguem. Então isso para mostrar para vocês que mérito funciona, gente. Mérito funciona, isso aqui é mérito. Se eu tenho hoje esse título de jornalista também, se hoje eu consegui esse título de jornalista, e convenhamos, os primeiros jornalistas em vários lugares do mundo, não existe faculdade de jornalismo. As pessoas começam a trabalhar com informação, acesso à informação, com jornal, com imprensa, isso aqui, com rádio, né, de forma amadora, e acabam se tornando profissionais. Os primeiros professores dos cursos de jornalismo do Brasil e do mundo, eles não tinham faculdade de jornalismo. Gutenberg não era profissional de imprensa, ele criou a imprensa. Vocês têm que entender que em vários lugares do mundo, o registro de jornalismo ele acontece através da credencial do trabalho, do teu esforço, do teu mérito. E aqui no Brasil está regulamentado hoje desta maneira. Então, goste você estudando jornalismo ou não, alguns profissionais são formados na forja, trabalhando, fazendo a sua parte, que é o meu caso. O que não quer dizer que esses profissionais não possam se aprimorar, não devam se aprimorar. E eu reconheço a minha necessidade de aprender mais. Eu nunca vou saber o suficiente. Mesmo depois do mestrado, talvez eu faça alguns cursos técnicos, alguma coisa, para me qualificar cada vez mais dentro da área jornalística, porque eu acho importante que a gente estude, eu acho prioritário que a gente estude. Agora, eu não vou admitir que ninguém nunca me aponte um dedo, porque vai ter 3 de volta apontando para si e um para cima, né? Dizendo que eu não sou jornalista. Eu sou pelo meu mérito, pelo meu trabalho, pelo meu reconhecimento. E não importa se algum colega não reconhecer isso, porque a justiça, a lei se fez presente nesse sentido. Antônio, se a data e aí uma curiosidade, né? Se a data é de 29 de 11 de 2016, né? Por que só agora, no dia 18 de 8 de 2017, tu conseguiu essa informação? Tem um probleminha no site.
tem um probleminha no site. Eu entrei com um pedido e eu estava num momento onde eu precisava realmente de uma outra profissão, precisava, agora que está abrindo a porta, a janelinha para esse tipo de coisa. Tem um problema no site que eu identifiquei e acabei comentando e comunicando para eles lá. Que da minha casa eu entrava para solicitar o registro, isso pode estar acontecendo com outras pessoas, então fica como um alerta também. Da minha casa eu entrava para verificar o registro e dava lá como em análise ainda. Então, alguns podem ter perdido o registro, alguns podem ter sido cancelados os registros, outros podem ter entrado o registro, mas o meu caso estava lá já aprovado, eu já tinha aprovado o registro. E o pessoal não tinha simplesmente comunicado isso para mim, porque eles não emitem, quem pode emitir sou eu mesmo, ou irmos lá na delegacia e verificarmos por nossa própria conta e risco. Como eu estava me dedicando muito aos meus vídeos aqui nas redes sociais e tudo, eu praticamente não me dava tempo para poder fazer atividades, muitas outras. Então quando eu tinha algum tempinho de folga eu ia lá fazer um vídeo, uma coisa assim, mas acabava não me dando tempo para esse tipo de coisa. Eu estava sempre procurando alguma coisa, alguma atividade, né, para tomar alguma providência, né, envolvido no combate à corrupção, como vocês sabem, vocês me conhecem, fazendo algumas atividades sociais, algumas coisas nesse sentido, e eu acabei não me dando tempo durante esse tempo todo, não parando para fazer uma reflexão e verificando se essa situação minha estava favorável ou desfavorável. Então uma coisa que eu fiz agora, nessas últimas 3 semanas, foi exatamente criar projetos, né? E aí eu estou no Instituto CPET Araju, que vocês sabem, né, que eu estou fazendo a campanha da Semana Missioneira e tudo. E aí eu acabei fazendo alguns projetos que eu vou levar para prefeituras nas próximas semanas e meses, né? São projetos sociais, né, assim, que é uma das áreas que eu sou. Na verdade, o jornalismo é minha terceira profissão. Eu sou cientista político, a primeira profissão. Depois eu me qualifiquei também como produtor cultural, registrado pela LIC. Eu fui verificar, eu ainda estou cadastrado lá, só preciso atualizar os meus dados, mas está tudo certinho. E o Instituto Pro Memória CPET Araju, então me deu a oportunidade de eu pegar e fazer alguns projetos para eles, para que a gente levasse para desenvolvimento de projetos sociais, culturais, né, nesse sentido. E eu também, como de praxe, né, apresentação que eu vou levar para as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. São 497 municípios dentro do estado do Rio Grande do Sul, pelo menos 3 secretarias que a gente pode atingir, que é de meio ambiente, cultura, educação, e eu fiz esses projetos, sem nenhuma alusão a partido algum, foram 13 projetos, né? Então, o que acontece? A situação acabou favorecendo que eu tivesse essa situação para poder também favorecer o Instituto CPET Araju, porque agora, como jornalista, eu posso ajudar mais eles ainda. E o próprio Templo Positivista, a gente tem um projeto também que logo mais eu volto a comentar ele em outro vídeo, né? Mas nós temos também um projeto para o Templo Positivista e eventualmente para outras entidades também, né? Mas eu já tinha mais ou menos essas esperanças. Eu estava fazendo o meu trabalho, estava correndo atrás da máquina, e eu não tinha me dado tempo para verificar coisas minhas. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso que eu vou dizer agora para vocês. É importante vocês se darem tempo. É muito importante. Esse tempo que eu estou me dando agora, e que vocês estão com saudade dos meus vídeos, e desculpa eu ter me prolongado neste vídeo agora, mas era muito importante que eu falasse isso para vocês. Que vocês se deem tempo para muitas coisas. Que vocês parem, respirem e consigam verificar o que vocês têm de bom em torno de vocês. Porque vocês não conseguem enxergar nada de bom se vocês entrarem numa neura, num desespero, numa roda viva. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não tinha parado para respirar, eu não tinha... nas atividades, por exemplo... isso aqui eu já tinha coletinho de imprensa antes desse que eu estou usando agora. Eu trabalhava como imprensa na Liga da Defesa Nacional. Tá? Então eu
eu fazia as partes de cobertura de imprensa. Eu sempre fiz assessoria de imprensa. Eu sempre trabalhei com essas coisas. Mas eu não tinha parado para fazer o pedido sequer para eu me tornar um profissional. E muita gente pode não se dar o tempo necessário para o conhecimento, ou para o estudo, ou para verificar o que tu tem em torno de ti, porque às vezes a gente não respira, simplesmente não sabe respirar, para poder verificar o que tem em torno de ti. E muitas vezes tu tem algo bom do teu lado e tu não sabe dar valor, não sabe reconhecer ou não sabe que sequer aquilo ali está do teu lado. Para, respira e pensa. Porque pode ser que tu tenha as condições necessárias para sair da crise que tu te encontra. Mas se tu não fizer essa parada estratégica, talvez tu nunca vá descobrir isso. Eu fiz essa parada por uma necessidade pessoal, para melhorar algumas coisas em mim mesmo e para verificar a minha capacidade. Então eu consegui aproveitar essa parada para fazer um trabalho para entidades. Eu fiz muita coisa, bastante material aqui. E nessas 2 semanas. E na terceira semana aproveitei para tentar resgatar alguma coisa minha. E eu consegui muita coisa. Porque eu não sabia nem sequer que aquelas coisas estavam ali me esperando, aguardando por mim. E vou conseguir mais, vou atingir mais objetivos. Porque agora eu estou parando para pensar, estou refletindo sobre o que eu sou e o que eu posso fazer. Eu espero que esse meu vídeo não seja só para um agradecimento para vocês, mas também para trazer luz para todos vocês sobre esse cenário, sobre essa situação. É claro que eu estou feliz, a minha cara pode não estar assim porque eu estou mais emocionado que feliz, né? Mas eu estou muito feliz, radiante, de verdade. Agradeço a oração de todos vocês, das pessoas que torcem por mim, querem meu bem, né? E peço luz para aquelas pessoas que não têm compreensão de que existem pessoas que pelo mérito se tornam técnicos, se tornam profissionais. Porque liberdade de imprensa é liberdade também de pensamento e de ação. E para aqueles profissionais que estão sendo formados dentro da universidade, que não conseguem observar que existem profissionais da área de imprensa que não são necessariamente formados dentro da academia, eu peço só luz. Porque sem luz não tem câmera e não tem ação. Meu muito obrigado pela atenção dispensada.